Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, eu queria só explicar para os irmãos. A Galácia era uma região perto do Vale do Licos, onde tinham muitas cidades. Então, a Galácia era uma região. Então, todos os que nasciam naquela região eram chamados de Gálatas. Quer dizer, não era só uma povoaçãozinha, só um lugar. Era uma região. Eles eram de origem francesa, da Galácia. Então, quando Paulo escreve para eles, Paulo está ali se referindo a uma região. E quando chega no capítulo 3, Paulo, nesta carta, diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, amém. Paulo está falando de um povo salvo, que confessou Jesus, que recebeu o Espírito Santo, porque quando você se rende a Jesus Cristo, Deus lhe dá o Espírito Santo, mas esse povo parece que não tinha aceitado direito as coisas, achou que era demais, e disse: não é possível que eu tenha o Espírito Santo. Como que eu tenho o Espírito Santo? Tem horas que a pessoa diz: como é que eu tenho o Espírito Santo se eu tenho tantos maus pensamentos, se eu tenho tantos maus desejos? Como que eu tenho o Espírito Santo? Então, o problema está na qualidade de fé. Fé não é um dom do homem. Fé é um dom de Deus. Mas Deus lhe dá a fé suficiente para você crer na palavra e aceitar Jesus. Não são todos que recebem essa fé. Por exemplo, Paulo foi pregar no Areópago. E quando chegou lá, ele expôs. Ele começou o sermão dele dizendo assim em Atenas: senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os lugares do vosso culto, encontrei também entre eles um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus, a quem vocês adoram sem conhecer, é exatamente o que eu vos prego. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existem. Quer dizer, ele foi pregando o Deus Criador. Então, quando ele terminou, alguns disseram: depois nós vamos te ouvir a respeito disso. Outros riram dele, outros se agregaram a ele. Então, a palavra de Deus é como uma isca que você joga no mar, alguns peixes rejeitam. Se for minhoca, só serve para alguns peixes. Se for camarão, serve para outros peixes. A palavra de Deus não é para todo mundo vir. Então, a fé
que Deus lhe dá naquela hora é para você crer na palavra de Deus, se render a Jesus, aí você entra no reino, porque lhe é dado o Espírito Santo. Uma vez que você entrou no reino, agora você vai caminhar. Não significa que as coisas vão ser fáceis, porque Deus não lhe chamou para ser feliz. Não tem um versículo que nos diga que Deus nos chamou para ser feliz. Então, o que estava acontecendo com os Gálatas é que eles não estavam entendendo bem isso. Nós recebemos o Espírito. O Espírito não é dado para quem pratica as obras da lei, mas para aqueles que recebem. E isso vem pela graça de Deus. Só que a palavra de Deus diz em João, logo no início, que a lei, João, capítulo 1, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, graça e verdade só através de Jesus, não através de Moisés, através da lei. Está vendo? Graça e verdade. Quando João começa o evangelho dele, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada se fez, porque a vida estava nele. E conclui dizendo: e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, graça. A graça vem com Jesus Cristo. O Espírito Santo vem pela graça. Nós vamos ver que esse foi o grande problema da igreja no início. Os judeus não admitiam a graça. Não entenderam a graça. Foi o grande problema de Paulinho de Tarso. Não entendiam a graça. Resultado, quando você vê o primeiro choque, o Espírito Santo vem, capítulo 2, capítulo 3, havia um culto em Israel para os judeus. Todas 3 horas da tarde, hora nona. Esse culto era uma reunião de oração que eles tinham, e o objetivo daquela reunião era oração por pecados ocultos. A Bíblia diz, Atos 3, eu gosto de sobressair esta palavra. Era levado diariamente. Está aqui. Era levado um homem, a Bíblia diz, coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo, chamada Formosa. O templo tinha muitas portas. Na porta Formosa, era a porta onde o povo entrava para a oração da hora nona. A Bíblia diz que havia um coxo de nascença, que era levado diariamente. Este homem já estava nessa altura aqui por volta de 40 anos, desde que ele era pequeno. Ele era levado e colocado ali para pedir esmola aos que entravam. Era isso. Todos os dias. Se você observar, este homem, sendo coxo de nascença, pela lei, ele era impedido de entrar no templo. Ele não podia entrar para a adoração. Por quê? Porque era coxo, pela lei. Eu vou mostrar para vocês aqui em Levítico, no capítulo 21 de Levítico, no versículo 18, está escrito assim: pois nenhum homem em quem houver defeito se achegará. Nenhum.
como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado. E aí vai dizendo, pela lei este homem era impedido. Está escrito em Levítico, além do mais os fariseus decidiram quem nasceu com defeito. Havia uma diferença, quem ficava defeituoso depois ou quem já nascia com defeito. Quem nascia com defeito significa que tinha pecado antes de nascer ou que os pais tinham pecado. Então, esse tal era maldito. Ele não podia casar, ele não podia entrar no templo, ele era impedido, era maldito para tudo. Olha, para tudo. Nós vemos Jesus lidar com isso antes de ir para a cruz, com aquele cego de nascença do capítulo 9 de João. Que o cego era cego de nascença e quando ele passava, os discípulos de Jesus, tão insensíveis, disseram para Jesus, Senhor, quem pecou, este ou seus pais para que nascessem cegos? Mas aqueles discípulos não tinham sensibilidade. Tá na cara do rapaz. O rapaz sabia que era maldito. Porque ele era cego de nascença, ele não entrava no templo, ele não fazia nada. Ele cresceu ouvindo aquilo, ele já não era uma criança. Os próprios pais dizem, ele é adulto. E Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas é porque se manifeste nele a glória de Deus. Jesus pegou o rapaz, cuspiu no chão, passou aquela massa nos olhos dele e disse, vá se lavar no tanque de Siloé. O rapaz voltou perfeito. Vocês entenderam esse milagre? Vocês entenderam? O homem foi feito de barro. O homem foi feito do barro da terra. Jesus aqui está dizendo que teve defeito no barro, na formação. Passou o barro, completou o trabalho. O rapaz ficou curado. Cadê a maldição? Jesus lidou com isso, mostrando para os fariseus, não tinha nada a ver. Agora vai acontecer uma coisa. Capítulo 2, chegou o Espírito Santo. Agora Pedro e João, cheios do Espírito Santo, vão para a oração da hora nona. Quando chega lá na porta, dão de frente com o coxo. Quantas vezes eles viram aquele coxo? Quantas vezes? E aquele coxo os viu tantas vezes. Agora, eles param. E o coxo já nem olhava mais para ninguém, coitado. Era um gesto automático, pedir esmola. Eles disseram, olha para nós. Aquele homem, coitado, nem olhava para a cara das pessoas, para receber aquele olhar. Coitado, ele é um maldito. Ninguém gosta de receber esse olhar. Pedro disse, olha para nós. Ele olhou, baxixe. Eu quero a esmola. Ele disse, ouro e prata nós não temos para te dar. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. O Nazareno anda. Pá, botou ele em pé. O homem deu um salto para dentro do templo. Resolveu o problema dele. Ele tinha passado a vida toda do lado de fora, ouvindo os hinos, ouvindo as orações, ouvindo as pregações, ouvindo tudo. Ele conhecia todos os rabinos, todo o povo, todos os sacerdotes. Ele não podia entrar. Ele era maldito. Agora chegou a graça. Pela lei ele era impedido, pela graça ele entrou. Como Paulo diz em Efésios, pela graça sois salvos. E isso não é de dom de vós, é dom de Deus, para que ninguém se gabe disso. Nós vemos a graça agora fazendo diferença onde a lei não chegou.
nós vemos a graça chegando e libertando e abrindo o caminho para aqueles que estavam impedidos pela lei. Vou dar mais um exemplo da graça. No capítulo 8 de Atos, nós vamos ver acontecer uma coisa. Filipe estava com aquele ministério em Samaria, que hoje nós dizeríamos, Filipe estava bombando. Olha, um espetáculo de ministério. A Bíblia diz, Filipe desceu à cidade de Samaria e anunciava-lhes a Cristo. Isso é importante, anunciar Cristo. Aí, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então pensa como é que estava Samaria. Filipe, com esse ministério gigantesco, chega um anjo para ele dizer: Filipe, dispõe-te e vai para o caminho do sul. Vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. Filipe, sim, senhor. Se fosse eu, ia dizer: senhor, e como é que vai ficar aqui? Quem é que vai pregar para esse povo? A multidão está chegando. Mas Filipe era maduro o suficiente para saber que quando Deus manda é para obedecer. A obediência é pronta e imediata. Ele foi. Quando chegou lá, aqui é o sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza é esse, ficou lá. Ali, o GPS apontou ali, ficou lá. Observou? Lá vem um poeirão, uma carruagem descendo. Dentro da carruagem estava um homem eunuco. A Bíblia diz, versículo 27 do capítulo 8. Eis que um etíope, significa que ele não era israelita, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, estava descendo. Ele era superintendente de todo o tesouro da rainha. Eu posso dizer que ele era ali o secretário de finanças ou ministro de Minas e Energia, da finança, da fazenda, do reino da Etiópia. Estava descendo. E você pode imaginar a carruagem desse homem e os cavalos que puxavam. Estava descendo, a Bíblia diz, ele viera adorar em Jerusalém. Vamos parar aqui. Esse homem podia adorar? Não. Porque ele era proibido pela lei. Olha o que está escrito aqui. Vamos lá. Está escrito em Deuteronômio 23. Olha o que está escrito pela lei. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Você entendeu? Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Impedido. Esse eunuco, impedidíssimo. Mas a Bíblia diz, em Atos 8, que ele tinha ido adorar em Jerusalém.
que esse homem foi lá? Ele morava ali no sul do Egito, na Núbia. Ele rodou 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Para quê? Para olhar o povo adorando, porque ele não podia entrar. O templo tinha o átrio dos gentios para fora, tinha um paredão, onde estava escrito: nenhum gentio ultrapasse esta parede sob pena de morte. Se algum gentio ultrapassasse, matavam. Então este homem não pode entrar. Este homem não podia, mas ele tinha um desejo tão grande no coração, que ele foi lá para ver. Ele foi ver a adoração, porque ele não podia entrar, era eunuco. Como é que este homem voltou de lá? Ele voltou de lá na frustração, porque ele não pôde entrar, ele não podia entrar. E ele vinha lendo o profeta Isaías, logicamente em voz alta, que era o modo deles lerem. Não sei se alguma vez você já esteve dentro de um avião onde tinha algum judeu, que ele se levanta e ele põe talite, ele põe os filactérios todos e fica lá. No avião, todo mundo olhando, ele não está aí, está na hora dele fazer a oração dele. Era assim que vinha este homem. Quando a carruagem vinha se aproximando, o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo aqui que foi o Espírito Santo, está aqui, Atos, eis que o em versículo 29, Atos 8, versículo 29, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Quando Filipe mediu que o carro vinha chegando, ele se aproximou e, apostando corrida com o cavalo, mas o ouvido, aí é que está a atitude de uma pessoa amadurecida no Evangelho. Nós estamos sempre atentos, porque Deus está falando, Deus está dizendo. Ele prestou atenção e viu que o homem estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53, ele conhecia a Bíblia. E ele viu dúvidas na voz do homem. E disse assim: compreendes o que vem lendo? E o eunuco disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? Logicamente, Filipe disse: eu estou aqui. Parou a carruagem, convidou Filipe para entrar. Filipe entrou. A Bíblia diz, um dos versículos mais lindos de Atos, no versículo 35. Então Filipe, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Eu gosto disso. Filipe era um evangelista. Se sou eu ia explicar. Filipe não, começou lá, Jesus nele, porque o cabra precisava de Jesus. Não era de muita explicação. Aí, Jesus, eles iam passando num lugar que tinha água. E o eunuco disse para ele: eis aqui tem água. Que impede que eu seja batizado? Está vendo? Ele conhecia o batismo da água, porque João Batista tinha vindo antes. Filipe disse: ei, agora é diferente, agora já não é mais comigo. Olhe isso. Agora é contigo. Tu já tomaste conhecimento quem é Jesus? Eu só posso te botar na água, é lícito, se
tu crês de todo o teu coração. Se já aconteceu o milagre lá dentro, eu posso demonstrar fora. Quando ele pergunta, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado, Filipe disse, é lícito se tu crês. Versículo 37 está escrito, de todo o coração. Olha aqui, momento tenso. Filipe respondeu, e ele, o eunuco, disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então creu. Ele creu. Ele já passou da morte para a vida. Ele já nasceu de novo. Ele agora tem o Espírito Santo. Então Filipe disse, então vamos descer para a água. Agora é só uma demonstração externa do que aconteceu lá dentro. Desceram, Filipe o colocou na água. Olha, quando eles saem da água, cadê Filipe? O Espírito tinha arrebatado Filipe para Azoto. E este homem foi cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, levando o Espírito em si. Aquilo que era impedido pela lei. Nenhum homem que tenha os testículos trilhados, nem cortado o membro viril, entrará na Assembleia do Senhor. Deus agora vai com a graça e abraça este homem e dá a ele o seu Espírito e o faz filho de Deus. Aquilo que era impedido pela lei, agora a graça de Deus vai abraçar. Nós somos salvos, todos, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Que fé é essa que nos leva a esse ponto? Fé. O apóstolo Tiago, no capítulo 2 da sua carta, ele deixa claro 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Como é a fé morta? Vamos ver lá o que Tiago diz. Fé morta. A fé morta é aqui. Irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos? Ele diz tudo isso. No versículo 9 ele disse, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Quando ele fala isso, ele fala no versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa,
e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não houver obras, por si só é morta. Vocês sabem, meus irmãos, que isso acontece. Da pessoa chegar necessitada e a gente dizer: vou orar com você, e manda embora a pessoa com fome com uma oração, quando a gente podia dar um pedaço de pão. Isso é fé morta. Eu sei que devo fazer, eu sei que posso fazer, mas eu deixo para alguém fazer. Eu sei que é certo fazer, é o que Deus quer que eu faça. Ah, mas não sou eu só, então eu deixo para outro fazer. Eu não posso, por exemplo, vocês acreditaram que hoje teriam um culto aqui. Então vocês vieram. Quando vocês vieram, vocês mostraram: eu criei que ia ter o culto, eu vim. Quem não creu, não veio. Vocês disseram, mas eu não vou, não tenho certeza. Não mostrou. Então aquilo que você, ninguém pode ver a sua fé, a não ser que você demonstre em atos. A não ser que você demonstre em atos. É pelos nossos atos que nós mostramos em quem nós cremos. Então, a fé morta é aquela que você não mostra. Ah, mas eu prefiro que os outros não saibam, porque a Bíblia diz: o que a mão direita faz, a esquerda. Isso aí é desculpa de gente que não quer fazer. Porque o próprio Jesus diz que brilhe a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar o Pai que está no céu. Pronto. Jesus Cristo disse: ninguém acende uma luz para escondê-la. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, se ninguém faz isso, por que eu vou fazer? Eu acendi uma luz em você, eu quero que brilhe. Pronto. Agora, essa é a fé morta. Ninguém vê, ninguém sabe, porque você diz que crê, mas não mostrou. Ele fala da fé demoníaca. Como é a fé demoníaca? Quando eu falo nisso, o povo diz assim: que horror, e demônio também crê? A Bíblia diz. Aqui, a Bíblia diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e se tremem. Capítulo 2, versículo 19 de Tiago. Tiago 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Os demônios também creem e tremem. Isso se chama a fé demoníaca. Todos os dias, quando um judeu levantava da cama, ele levantava a mão acima da cabeça. Deixa eu dizer, eles não têm o quipá. Aqui, o quipá é a medida do homem. Significa: eu sou eu, daqui até embaixo, de baixo até aqui. Daqui para cima é Deus, acima de mim. Então, quando os judeus vão orar, tem que levantar a mão acima da cabeça, porque ele está falando com Deus, que está acima dele. Então, de manhã, os judeus levantam a mão acima da cabeça e diz: o Senhor, Deus de Israel, é um só. Aqui, como Tiago estava escrevendo uma carta para os judeus da dispersão, está lá no primeiro capítulo, estava escrevendo para os da dispersão, que eram os cristãos. Ele aqui está dizendo: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Os demônios também creem.
e se tremem. Quer dizer, qual a diferença da tua fé para a fé de um demônio? Vai dizer que essa fé edifica? Olha aqui, eu vou dar para vocês um exemplo. Vou dar um exemplo de fé demoníaca. Se você abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, você vai ver no versículo 21 uma coisa acontecendo. Eu vou buscar em Marcos porque tem 12 exemplos que são suficientes. Né? Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque não os ensinava como os escribas, mas ensinava como quem tem autoridade. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Olha, demônio dando testemunho de quem é Jesus. O demônio disse: eu sei quem tu és. Eu creio. Tu és o Santo de Deus. Então, meu irmão, saber isso é saber o tanto que o demônio sabe. Eu canso de repetir: Satanás não é ateu. Demônios não são ateus, porque têm certeza que Deus existe. Eles são seres espirituais, vivem no mundo espiritual, da maldade, mas vivem. Aqui mesmo em Marcos, temos um outro exemplo. No capítulo 5, aquele gadareno que possuía uma legião de demônios. Quando ele de longe vê Jesus, a Bíblia diz no versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Demônio. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Está vendo? Fé de demônio. Vai dizer que o demônio estava errado? Não. A fé dele é essa, tem certeza. Então, nós sabemos, quem já foi católico aqui, sabe que existe o credo niceno e o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Demônios também creem isso. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, que nasceu da Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, terceiro dia subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vier julgar os vivos e os mortos. Os demônios também sabem. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, lógico, são católicos, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse credo apostólico, os demônios recitam e sabem. Então, crer apenas nisso é ter a fé que os demônios têm. É aqui embaixo. Então, qual é a fé através da qual somos salvos? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí Tiago nos dá o exemplo. É a fé dinâmica. E ele dá como exemplo a fé de Abraão e a fé de Agar. Desculpem, e a fé de Raabe.
Duas pessoas que viveram em época diferente, um homem e uma mulher, um amigo de Deus, uma prostituta, mas a fé de Abraão. Ele diz, a fé de Abraão. Eu vou dar só um exemplo, porque eu não estou pregando, eu tenho que andar muito hoje para deixar vocês irem almoçar. A fé de Abraão, um exemplo. Deus diz para Abraão, lá capítulo 2, capítulo 12 de Gênesis. Abraão, naquela época, meus irmãos, Abraão estava com um vidão. O vidão todo mundo quer hoje, ele tinha. Ele era o príncipe semita, Terá, o pai dele já tinha morrido. O irmão Harã tinha morrido, deixou um filho, Ló, para ele cuidar. Tinha uma mulher bonita, dono de todos os rebanhos. Até hoje está lá, eu morei em Ur dos Caldeus, está lá no Zigurá de Ur, a cítara de Abraão, que eles chamam Ebrahim. Ele era o senhor, o príncipe, cheio de tudo. Só tinha um problema, um sonho frustrado. Ele não tinha herdeiro. Aí Deus chega para ele, Abraão incircunciso, entendeu? Idólatra, a Bíblia diz que Abraão e o pai dele adoravam outros deuses, eles eram caldeus. E Deus diz para ele, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus vai fazendo promessa e no final Deus atiça Abraão. Que Deus diz assim para ele, em ti e na tua descendência, opa! Serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, velho, cresceu o olho, então tem uma descendência, creu. Por quê? Porque Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 66. Sara era decididamente estéril. E Abraão frustrado, que naquela época não ter um filho era como passar pelo mundo como uma folha seca, não deixou nem rastro. Quando Deus diz para ele, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. O olho de Abraão cresceu. Eu vou, largou tudo e foi. Quando ele chegou na terra que Deus mostrou, tinha fome, ele desceu para o Egito, voltou. Eu não vou falar, mas só vou dizer uma coisa. Deus tinha falado de descendência. Quando foi um dia, Abraão voltou do Egito, teve uma guerra. Ele venceu os reis inimigos, mas ele estava apreensivo, porque os reis podiam voltar agora, buscar reforço e voltar. Nisso aparece Deus para ele e diz, Abraão, aquele jeito de Deus falar, aquele jeito. Ô Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. O teu galardão será sobre modo grande, Abraão. O sonho de Abraão estava numa promessa, descendência. Ele tinha uma ideia fixa em descendência. E Deus estava dizendo, o teu galardão será sobre modo grande. Abraão estava dizendo assim, eu estou interessado em galardão, eu quero um filho. Daí Abraão disse para ele, que mais poderás me dar? Se um filho tu não me deste. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Aí eu disse para ele, não, rapaz,
não será esse o teu herdeiro. Será um filho nascido de ti. Abraão se assustou. Vem aqui. Abraão. Por isso que nós sabemos que esse diálogo foi à noite. Vem aqui. Olha para o céu, Abraão. Quantas estrelas. Se é que tu podes enumerá-las. Eu não sei se Abraão tentou contar estrela. O fato é que Deus disse a Abraão, assim vai ser a tua descendência. Se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também contará a tua descendência, que será numerosa como as estrelas, como a areia que está na praia do mar. Já pensou? Aí a Bíblia diz, Abraão creu. E isto lhe foi imputado por justiça. O que prova que a justificação é pela fé no que Deus diz. Fé na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. A fé não vem pela lei. A lei veio muito tempo depois de Abraão, porque a lei, como nós vimos, veio por intermédio de Moisés. A lei, mas a fé é anterior, é em Abraão. Veio. Abraão creu. 86 anos, a mulher com 77. Falou com Sara, Sara deu a escrava, virou, é tudo errado. Nasceu Ismael. Tudo bem. Teve aquela confusão. Quando chegou o momento que Sara disse para ele mandar embora a escrava com o filho dela, porque estava maltratando Isaac, teve um quebra-pau em casa, Deus interferiu. Abraão, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque é por Isaac que será chamada a tua descendência. Abraão mandou embora o filho com a escrava. No capítulo seguinte, Deus fala com Abraão. Abraão, vai à terra de Moriá e sobre um dos montes lá sacrifica em holocausto a mim, o teu filho único que amas. Abraão disse, sim, senhor. Me prometeu uma descendência quando eu tinha 75. Eu estou com 99. Eu tenho um único filho. Ele diz que a minha descendência será chamada através de Isaac. Ele falou. E agora me manda sacrificar. Uau, vamos lá. Ele foi. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação sobre isso. E o pregador disse assim, será que Sara sabia que Abraão estava levando o filhinho dela para ser sacrificado? Porque se fosse minha mulher, não ia deixar, ia fazer um escândalo. Tudo bem. Mas ele foi. Marido sabe até que ponto ele pode ir sem a mulher saber. E Abraão está subindo. Se você olhar, você vai ver abertamente um tipo cristológico. Isaac, 14 anos, levava a madeira para ser sacrificado nela, subindo o Monte Moriá. O pai levava o fogo e o cutelo. Quem foi que um dia subiu o monte carregando a madeira para ser crucificado? Jesus. Ele subia ali. De uma hora para outra, ele diz, pai, eu tenho a lenha, o senhor tem o fogo e o cordeiro para o holocausto. Como é que nós vamos sacrificar sem cordeiro?
Sem cordeiro não há sacrifício. E Abraão, o que é que ele ia dizer para o filho? O cordeiro é você? O menino não tinha entendido nada até aquela hora. Então Abraão deu uma de crente. Deus sabe, Jeová Jiré. O Senhor proverá para si o cordeiro. Quando chegou lá, na hora de sacrificar o filho, botou o menino em cima, Deus disse: chega, Abraão, como tu não me negaste o teu único filho que amas, eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em holocausto por ti e por toda a descendência. Quando Abraão olhou, tinha um cordeiro amarrado. Tirou Isaque, prendeu o cordeiro e sacrificou. Um cordeiro morreu em lugar de Isaque. O que é importante aí? Quando Abraão vai subindo com Isaque, ele tinha dito para os seus servos: ficai aqui com o jumento. Gênesis 22, versículo 5. Ele diz: ficai aqui com o jumento. Eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Aí você está lá junto com ele, você diz: Abraão, você é doido? Por quê? Você vai sacrificar o seu filho lá em cima. Como você diz, voltaremos? Abraão diz: te contar um segredo. O Deus a quem eu sirvo só tem uma palavra. Ele não muda. Ele é fiel. E ele já me disse que é em Isaque que será chamada a minha descendência. Então, como Isaque ainda não tem nenhum filho, eu posso matar Isaque quantas vezes eu quiser. Porque Deus não vai deixar Isaque na morte. A minha descendência virá através dele. Então, a fé de Abraão foi em quem? Na personalidade, no caráter, na palavra daquele que prometeu. Esta é a fé dinâmica. Eu vou crer e fazer por causa do caráter daquele que falou. Então, quando Deus manda, eu faço. As consequências não são da minha conta. Deus mandou, eu vou fazer, e se não der certo, o problema é dele que mandou. Quando nós temos a fé é direta na palavra que saiu da boca de Deus. Por isso o diabo infiltra na igreja falsos profetas, que dizem que Deus disse quando Deus não disse. O que Deus disse está escrito na palavra. A fé é na palavra de Deus. Essa é a fé dinâmica. É a fé nos atributos de Deus. Isso é só um pouquinho da fé de Abraão. Ele dá, Tiago também dá, como exemplo de fé, a fé de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era a prostituta de Jericó. Raabe não era apenas uma prostituta, Raabe era dona de um prostíbulo. A casa dela ficava em cima do muro de Jericó. A mulher era muito conhecida, o rei de Jericó conhecia Raabe pelo nome. Quem era essa mulher? Primeiro, nenhuma família quer ter uma prostituta em casa. Os pais dela eram envergonhados. A família envergonhada que tinha uma prostituta na família. Ela não morava na casa dos pais. Naquela época, uma mulher, ela morava com os pais até que casava.
e o marido levava. Ela tinha uma casa de prostituição. Naquela época, os homens faziam comércio, mas não tinha avião, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha carro. Quem tinha mais condição tinha um mulo, talvez um cavalo, ou pegava os barcos descendo os rios ali. Então era muito difícil. Um homem casado que era vendedor, ele parava nesta cidade, comprava o que tinha aqui e vendia na próxima cidade, e lá ele comprava o que tinha naquela cidade, ia vendendo na outra, às vezes levava 6 meses sem voltar em casa, para trazer o pão para a família. Nesse caminho, ele ia para a casa de prostitutas, porque isso, naquela época, a prostituta era necessária para os homens. Quero dizer para vocês que não havia lei, era essa a cultura daquela época. Então esses homens, quando chegavam ali em Jericó, eles iam para a casa de Raabe. Só que eles, quando vinham parando de cidade em cidade, comprando e vendendo, eles também ficavam sabendo das novidades. Então a casa de Raabe era o point, onde se sabiam as novidades. Raabe ouvia todas as conversas. Mulher sempre foi mulher. Ela estava por dentro de tudo, ela era mais bem informada do que o rei. Era. Então, ela sabia do que estava acontecendo. Um dia, chegou alguém lá e disse para os outros: vocês estão sabendo o que está acontecendo no Egito? Porque o Egito era os Estados Unidos daquela época. Era a nação mais charmosa. E por que os Estados Unidos é a nação mais charmosa da atualidade? É. O que é que eu vou fazer? Eu queria que fosse o Brasil, mas não é o Brasil. O Brasil é a mais querida para mim. Mas a nação mais charmosa é os Estados Unidos. Bem, vocês sabiam o que está acontecendo com o Egito? O quê? Sabe aquele povo que é dominado ali dentro, que é escravizado, os hebreus? Sim. Lembra que eles dizem que eles têm um Deus único, verdadeiro, que vai tirá-los de lá para dar essa terra aqui, Canaã, para eles? Todo mundo está no galhado. Pois é, está acontecendo um negócio. Dizem que Deus levantou um homem deles agora e que Deus vai tirá-los de lá. O negócio, todo mundo riu. Calma, abre os olhos. Este homem foi a Faraó, um tal de Moisés, com o irmão dele, fizeram água do Nilo se transformar em sangue, morreu tudo quanto foi peixe. Aí todo mundo diz: será que é verdade? Estou dizendo para vocês, eu estava lá. O cara dizendo isso na minha cabeça. Dali a 15 dias, chega lá o... Vocês estão sabendo o que está acontecendo no Egito? Que o cabra lá dos hebreus... Não, piorou. A terra se cobriu de rã, porque o cara tocou o pó da terra. E aí cada um que chegava ia dizendo: estou sabendo o que aconteceu. Raabe começou a dar atenção. Olhe, a fé vem pelo ouvir. Começou. Que Deus é esse? Que se importa com o pobre? Que se importa com o escravo? Deus, que é Deus que eu conheço, os nossos deuses de Canaã, eles ajudam os ricos. Quem dá muita prata, muito ouro, muita riqueza para ele é pobre.
Que Deus é esse agora, diferente assim, que está interessado em pobre, em escravo? Aí ela começou a ver. Cada um que chegava uma coisa. Chegou o momento que Raabe ficava louca que chegasse alguém para dizer mais um fato da obra de Deus. O coração dela começou a ficar sedento para conhecer mais a respeito de Deus. Chegou uma hora que ela estava querendo que o Deus de Israel tirasse o povo. Ela acordou para algo que estava projetado por Deus antes que ela nascesse. Chegou uma hora que alguém disse: ei, vou dizer, acabou o Egito. O Egito não tem agricultura, o Egito não tem peixe, o Egito não tem mais nada. E agora não tem quem suba ao trono, porque morreram todos os primogênitos, até o primogênito de Faraó. E por causa disso, Deus teve que deixar sair os escravos. O Deus de Israel venceu os deuses do Egito. Isso é Deus que se importa com o povo pobre, que se importa com o povo desvalido, que se importa com os escravos, que se importa com os que sofrem. Eu quero esse Deus para mim. Esse Deus eu quero. Ela começou a admirar o Deus de Israel. O cerne do amor é a admiração. Você começa a admirar. Você começa a amar. Por isso que eu digo muito para as mulheres: faça-se admirada do seu marido. Deixe ele lhe admirar, não só pela pintura do rosto, pela maquiagem, pelo cabelo, mas pela pessoa interior. Raabe começou a admirar, começou a amar, começou a querer para ela aquele Deus. Quando ela soube, presta atenção, que o povo saiu do Egito e que Deus abriu o mar vermelho, pronto. A mulher se entregou todinha, agora não tem jeito, eu quero. Ela nem pensou, eles vão tomar essa terra. Ela não pensou. Ela só queria aquele Deus. Ela creu porque ela ouviu. Quem levava a notícia eram cacheiros, viajantes, prostitutos. Levaram. Ela creu. Quando eles chegaram lá, ela ficou sabendo de tudo. Ela deu uma palavra. Israel, quando eles chegam em Israel, quando eles chegam, que eles saem, a Bíblia diz assim, em Josué 2, de Sitim, enviou Josué, filho de Nun, 2 espias, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Olhem essa palavra. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Você viu? O general Josué mandou os homens espiar a terra, eles foram direto para a casa da prostituta. Que danado de homens são esses? São homens. Mas eles entraram no lugar certo. O rei ficou sabendo, mandou um aviso para ela entregar os homens. Ela escondeu os homens e ela mentiu para o rei. A arma dela. Mentiu. Só que quando ela mentiu, ela botou a cabeça dela a prêmio. Ela podia perder a cabeça. E ela botou a vida dela em risco para defender Israel. Entendeu? Por quê?
porque o coração dela palpitava ao lado do Deus daquele povo. O coração dela já estava cheio de Deus. Quando ela vai falar com os homens, olha o que ela diz, de frente para os homens. Ela diz: bem sei. Ela olha para os espias de Israel. Ela disse: bem sei. Versículo 9, capítulo 2 de Josué. Bem sei. Quem disse a ela? Havia uma voz no coração daquela mulher. Ela disse: eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que fudis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. A mulher estava sabendo de tudo. Mulher danada. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Olhando na cara dos espias, ela disse: porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e aqui embaixo na terra. Olha a fé desta mulher. Olha a fé desta mulher. O Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Esta palavra, o Josué, que tinha mandado os espias andar a terra, vigiar, olhar para trazer a notícia, eles levaram esta palavra para Josué. Foi esta mulher que deu a chave para eles entrarem e possuírem a terra prometida. A chave estava na boca da mulher. Meretriz, pecadora. Está vendo? A fé. Ela botou 2 vezes o pescoço à prova por causa de Israel. E quando o apóstolo fala de fé dinâmica, ele dá como exemplo a fé de Abraão e a fé de Raabe. Quando a Bíblia diz em Gálatas que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, cadê, como está a nossa fé? Será que a nossa fé está como a fé dos demônios, que eles sabem tudo aquilo e nós sabemos? Ou será que a nossa fé está na verdade da palavra de Deus, que nunca vai falhar, porque Deus é fiel ao que Ele diz. Deus não responde pela palavra que eu invento, mas Ele responde pela palavra que Ele diz, que está escrita aqui na Bíblia. Então nós precisamos ver como está a nossa fé. Quando Pedro, voltando para o nosso assunto, Pedro diz: vós sois a raça eleita, uma raça diferente, retirada do meio de todas as raças, mas caracterizada pelo fogo, pela presença do Espírito Santo, uma raça nova que Deus criou na terra. Sacerdócio real. O que é sacerdócio? Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Mas nós vamos ver Pedro no capítulo 2 dizer sacerdócio santo no versículo 5, sacerdócio real no versículo 9. Quando ele diz no versículo 5, vós mesmos
como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 9 ele diz: vós sois a excelência, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso sacerdócio, ele é exercido de dois modos, o tempo todo. Você lembra que lá em Apocalipse está escrito que Jesus com seu sangue comprou para o nosso Deus todos os que procedem de toda tribo, povo, raça, nação, com eles constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Que sacerdócio nós estamos exercendo? Bem, como sacerdócio real, nós proclamamos onde estivermos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É preciso que as pessoas não tenham dúvidas a respeito do fato de eu ser filha de Deus. As pessoas não podem ter dúvida disso. Aonde eu trabalho, aonde eu vivo, aonde eu moro. As pessoas têm que saber, não é porque eu falo, mas é porque eu vivo. Seu porteiro tem que saber, seu motorista tem que saber, seu professor, seu chefe. Todos têm que saber que você é filha de Deus. Porque você proclama as virtudes de Deus através do seu comportamento. Primeiro de todos, o amor. Precisamos. Hoje é dia dos pais. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando no Rio, no dia dos pais. Quando eu cheguei em casa, era mais ou menos 13h, eu vi o porteiro lá. Eu disse, aquilo fez assim no meu coração. Era seu Aprígio, o nome dele. Eu disse, seu Aprígio, onde? Vai almoçar o que hoje, seu Aprígio? Ele disse, não, eu vou sair às 2h, aí eu vou ali comprar uma quentinha. Eu disse para ele, vai não. O senhor vai pegar seus filhos, sua mulher, e vai comer no restaurante. Ah, dona Edmel, eu disse, vai. Está aqui o dinheiro. Hoje é dia do papai. Eu quero que o senhor leve sua família para um restaurante para comer. Começou a chorar. Eu peguei a oferta que eu tinha recebido. Havia uma necessidade no meu coração de fazer aquilo. Tudo bem. Dali a uns meses, a esposa dele teve um infarto. Deixou 2 filhos pequenos e ele. No outro dia do papai, antes que fosse o dia do papai, ele disse, dona Edmé, eu quero lhe agradecer. Eu disse, por quê? Eu não sabia que aquele era o último dia do papai que eu tinha com ela viva. Ele não sabia, eu não sabia, mas Deus sabia. E foi o que ficou na memória dele e na memória dos filhos. Um almoço no restaurante, para nós tão comum, para ele um presente. Então, aquele homem sempre olhou para mim como a expressão do amor de Deus para ele. Nós estamos aqui para sermos canais. As pessoas não podem ter dúvidas de que nós somos filhos de Deus. Eu me lembro de uma pastora. Eu ganhei uma caixa de bombons da Copenhague. Pensa que é uma caixa bonita. Uma caixa de bombom. E na hora que eu ganhei a caixa de bombom, eu pensei, o meu filho não queria que eu desse doce para os meninos dele, porque estava ficando gordo. Estava todo mundo de dieta lá.
E eu não ia dar conta de comer aquele chocolate todo. Eu pensei, eu sei alguém que vai ficar muito feliz. O porteiro. Era aniversário dele, tinha passado aqueles dias. Aí chegou essa pastora e disse: opa, mas que coisa maravilhosa, um dia eu quero ser assim como você. Ganhar, eu peguei, disse assim: não, eu não vou comer. Ela disse: então vai ser meu. Eu disse: não, já tem para quem dar. Para quem que você vai dar? Eu disse para o porteiro: hein? Você vai dar uma caixa de chocolate dessa de Copenhague para o porteiro? Eu disse: por que não? Se eu não der, ele nunca vai comer um chocolate da Copenhague. Talvez vai ser a única vez na vida dele que ele vai ser presenteado por uma coisa tão linda. Ela olhou para mim: não acredito. Eu disse: sabe quem formou aquele homem no ventre da mãe dele? Foi o mesmo Deus que formou você e a mim também. Eu vou dar para ele. Aquela coisa. Pois ela veio me dizer chorando. Nunca tinha visto isso. Eu disse: minha filha, o evangelho não é para falar, é para viver. Nós temos que expressar para as pessoas como é o nosso Deus. Esse foi o grande problema com Israel, porque Israel foi levantado na terra para ser um showroom da misericórdia, da bondade e da graça de Deus. Hoje a igreja está aí para ser um showroom do amor de Deus, porque o amor de Deus no Antigo Testamento era mandamento, no Novo o amor é visto, nós vemos o cúmulo, o ponto alto, mais alto do amor na cruz. Então, é isso que nós temos que proclamar como filhos de Deus aqui. Este é o nosso momento de sacerdócio real, é proclamar, sem abrir a boca, quem é o nosso Deus. Mas há um momento em que nós exercemos o sacerdócio santo, em que nós chegamos na nossa casa e nós entramos no nosso quarto e lá no cantinho, sentado na cama, nós dizemos: Pai. É o momento em que nós vamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E o que é que agrada a Deus é quando nós chegamos, derramando o nosso coração, abrindo o nosso coração, entregando a Ele aquilo que nós achamos que é segredo. Tem coisa melhor, meu irmão, do que seu filho chegar para você e dizer assim: pai, aconteceu isso ontem. Eu vi aquilo outro. Me afetou dessa maneira. O que o senhor acha disso? Diz: tem um momento mais especial da sua vida com seu filho do que no momento em que ele volta para você para buscar conselho seu, para dizer a você que o seu conselho é necessário para ele, que ele encontra em você uma pessoa onde ele pode abrir o coração, e que você é acima de todos os amigos dele, é acima de tudo o que é interessante para ele. Esse é o momento em que você é sacerdócio santo. Então Pedro diz: vós, porém, sois a raça eleita, a nação santa, o sacerdócio real, a fim o povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós não podemos nos deixar usar por a quem nós não pertencemos. Eu não posso ser escrava do pecado.
Eu não posso agradar a dois senhores, porque eu sou exclusiva de Deus. Ele é meu dono total. E se Ele é meu dono total, é para me usar totalmente. Eu tenho dono. Eu tenho proprietário. Eu fui comprada. O meu preço está pago. Jesus não ficou devendo nada. Eu sou propriedade dele. E ele vem me buscar. Vem. Em João 14, ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou e vos prepararei lugar. E quando eu for e tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho. Então, quando ele diz isso, aqueles discípulos todos entenderam que ele estava falando de casamento, porque era assim o casamento em Israel. O noivo comprava a noiva, pagava todo o dote, mas não levava. Ele ia para a casa do pai, receber a terra e construir o rupá. Quando estava pronto, ele vinha buscar a noiva, mas não entrava na casa dela. E Paulo diz que quando Jesus vem nos buscar, ele nos chama dos ares. O nosso encontro com ele vai ser nos ares. Nós não podemos confundir arrebatamento com segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é um caso isolado. Quando você estuda a festa das trombetas, você vê que a trombeta é um instrumento que tem um som específico, porque ela foi ouvida no Sinai. Ela era tocada para assentamento de reis. Em Joel, no capítulo 2, a Bíblia diz: tocai as trombetas em Sião, dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Hein? Que trombeta é essa que toca em Sião, em Jerusalém? E todos os moradores da terra ficam perturbados. É uma voz. A trombeta era ouvida para assentamento de reis, para ajuntamento do povo de Deus. Então, quando a trombeta era tocada, era algo especial. Os sons, as chamadas de trombeta, você vê em Apocalipse 1, João diz: ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Quer dizer, uma voz celestial. A trombeta tem 7 toques. São linguagens. Mas tem um toque de trombeta, chamado Tishri, que nunca foi tocado antes, que só será tocado uma vez em toda a eternidade. É o toque que o arcanjo vai dar para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento será só para aqueles que estão em Cristo, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que na terra estão em Cristo. Os que morreram em Cristo recebem o corpo glorificado e levantam. Os que estão na terra têm o corpo transformado e são levados, se encontram nos ares com Jesus e vão direto para o trono de Deus. A Bíblia diz que esse povo é a igreja. A igreja que será arrebatada. Lembra que a ordem que Jesus deu é: ide, fazei discípulos de todas as nações? Pois é. Quando chegar nessa hora, os discípulos de todas as nações
estão sendo arrebatados. Agora, se eles estão sendo arrebatados, eles vão glorificando a Deus naquela hora. Os alemães em alemão, os japoneses em japonês, os chineses em chinês, os brasileiros em português. Até argentino vai ter lá, em espanhol. Em espanhol. Você já pensou essa multidão, cada um glorificando a Deus na sua própria língua? Você já pensou o barulho? Aí João diz que era voz como voz de muitas águas. Águas são nações, areia são povos. Tinha uma palavra só que João pôde entender. Aleluia. Esse capítulo do arrebatamento, que é o capítulo 19 de Apocalipse, que o capítulo 12 é uma indicação de arrebatamento, mas capítulo 19 é a chegada. É o único capítulo em toda a Bíblia precedido de 4 aleluias. Se você olhar no capítulo 19, primeiro, depois disso, destas coisas, ouvi no céu. É no céu, sabe? Porque você vai ver que João em Apocalipse, às vezes ele diz vi, às vezes ele diz ouvi, às vezes ele diz vi e ouvi. Aqui ele ouviu no céu, porque às vezes ele vê o que está acontecendo na terra. Aqui ele está vendo o que aconteceu no céu, ele diz. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como voz de numerosa multidão, dizendo aleluia. É uma multidão dizendo aleluia. Depois você vai ver no versículo 3. Segunda vez disseram aleluia. Depois vem a terceira vez. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Agora os anciãos entraram na onda da igreja. Amém, aleluia. E o quarto aleluia vem no versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, de muitas nações, e como de fortes trovões, dizendo aleluia. Então a noiva chegou, de várias nações, falando várias línguas, naquela confusão, no trono de Deus. São as bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz, porque depois alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho de finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como estão os nossos atos de justiça? Uma vez que nós fomos justificados. No momento em que nós nos rendemos a Jesus, ali fomos justificados. O nosso preço foi totalmente pago. Nós tomamos conhecimento, recebemos o Espírito Santo, agora vamos andar em novidade de vida. Daqui para frente, os nossos atos têm que ser atos de justiça, porque antes os nossos atos eram de injustiça. Antes nós éramos identificados com Adão no pecado. Agora, os nossos atos são de justiça porque nós somos identificados com Jesus. Nós morremos para a nossa identificação com Adão e nascemos para a nossa identificação com o Cordeiro, filhos de Deus. Recebemos o Espírito que vai nos fazendo filhos de Deus,
cada vez mais parecidos com Jesus, como está escrito em Romanos 8, 29. Aquele que vos chamou, ele vos santificou. Nós precisamos agora produzir atos de justiça. Nós vamos nos vestindo. Atos de justiça são atos de santificação. Então nós precisamos estar com os nossos olhos abertos enquanto nós estamos aqui. Nós temos tempo de ir preparando a nossa roupa. A Bíblia nos diz perfeitamente. O anjo que estava mostrando tudo para João, ele diz: escreve, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós vamos ver que se os atos de justiça são a vestimenta da noiva, como será que a noiva está vestida? Nós sabemos que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Portanto, eu não tenho nenhuma preocupação se existe uma igreja de Jesus Cristo aqui na terra, porque existe. Porque ele diz: eu edificarei a minha igreja. Mas quando ele diz a minha igreja, significa que tem outras que não são deles. As aparências. Você notou que quando Jesus Cristo, ele abre o primeiro selo do livrinho, sai um cavalo branco. E o seu cavaleiro tem na mão um arco, mas não tem flecha. E ele sai vencendo e para vencer, e vai ser coroado. Esse cavaleiro que tem na mão um arco, ele tem aparência de guerreiro. Mas o que é que um guerreiro faz com o arco na mão? Mas ele engana. Porque se ele tem o arco, a gente pensa, a flecha deve ter em algum lugar. Do que adianta? Então, logo que Jesus Cristo deixa a sua igreja na terra, surge o evangelho parecido. O evangelho do cristianismo sem a cruz. Da graça barata. O evangelho que não tem a palavra, mas tem todo um aparato, mas não tem a palavra. E nós sabemos que sem a palavra não seremos santificados. Portanto, meus irmãos, ser noiva significa ser comprado com um objetivo. Porque a noiva é comprada para ser levada para o momento certo. No momento que a noiva é comprada, ela não pertence mais à família dela de antes. Ela nem pertence a ela. Ela tem um dono. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio comprar uma comunidade santa aqui na terra. E para que esta comunidade esteja à altura, ele dá o seu próprio Espírito, o Espírito Santo. E aqueles, a Bíblia diz em Romanos 8, 29, que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Está vendo? O Espírito Santo está transfigurando a vocês e a mim todos os dias, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque a noiva de Jesus tem que parecer com ele. Você se lembra em Atos 11, que os discípulos em Antioquia da Síria começaram a parecer com Cristo, deram a eles o apelido de cristão, cara de Cristo. Aquela moça de Cantares, chegou a hora que ela começou a parecer com o rei, recebeu o nome de Sulamita.
que é o feminino de Salomão. Assim, nós precisamos, como noiva, ir ficando cada vez mais parecidas com o noivo. E esse é um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer, mas a nossa cooperação está em trazer a palavra. Trazer a palavra. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.